Após longos anos aí defendendo as cores do Palmeiras, chegou ao fim a era Dudu lá no Clube Paulista. O jogador assinou a sua rescisão contratual com o Palmeiras e deverá ser confirmado nos próximos dias como novo reforço do Cruzeiro. Possivelmente, ele deverá voltar à Raposa depois de longos anos atuando no Palmeiras. Por mais que o Santos ainda tenha demonstrado interesse no jogador, mas a tendência é que realmente ele seja reforço do Cruzeiro, de acordo com o Globoesporte.com. Muitos títulos conquistados, uma belíssima carreira do Dudu lá no Palmeiras, mas o ciclo do jogador com o Palmeiras foi encerrado e agora ele pode estar vivendo uma nova etapa na sua carreira, para encaminhar aí a sua aposentadoria. Possivelmente pode ser que o Cruzeiro seja o último time do jogador, dependendo do contrato que o Clube Mineiro ofereceu ao atleta. Atualmente o Dudu tem 32 anos, fará 33 anos já no mês que vem, e dependendo do contrato que o Cruzeiro oferecer para ele, se for um contrato de 4 ou 5 anos, certamente ele irá aposentar lá no Cruzeiro, Depois de 10 anos defendendo as cores do Palmeiras, o jogador deverá voltar à Raposa. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da rescisão de contrato com o Dudu, se você gostaria de vê-lo no seu time, se você acha que dá para o seu time atravessar essa negociação do jogador com o Cruzeiro, Acho difícil, acho que está bem encaminhado sim a contratação do Dudu por parte do Clube Mineiro. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar de muitas coisas, cara. O Internacional fazendo uma proposta milionária aí para contratar o atacante Canóbio, está perto aí de defender o Clube Gaúcho. Vamos falar também aqui, lá da SAF do Vasco, o Grego Marinakis, interessado, está com a viagem programada para o Rio de Janeiro. Também a situação aí do Rony Rústico, que também pode ser mais um jogador que deverá deixar o Palmeiras. O Santos e o Bahia estariam disputando essa contratação e muito mais agora para vocês aqui. Mas antes de começar, deixa aquele likezão para fortalecer. Se inscreve se você não está inscrito. Nossa meta é chegar a 30 mil inscritos aqui no canal, falta muito pouco. Ative o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. E tamo junto, quem está dando um voto de confiança, acompanhando diariamente aqui nossos vídeos. A gente que falou aí na abertura do Dudu que está indo para o Cruzeiro também tenta reforçar sua equipe em outras posições. O clube tem interesse na contratação do zagueiro Sami, que está atualmente no Tigres do México, revelado pelo Flamengo, com passagem na Udinese na Itália e outros clubes lá no futebol europeu. O Cruzeiro sonha com a contratação desse jogador, mas de acordo com o jornalista Samuel Venâncio, é um negócio muito difícil e pode ser que fique bem complicado o Cruzeiro fechar essa contratação, mas seria um bom reforço aí, já que o Cruzeiro quer reforçar bem a sua zaga. Lá no rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro disputa a contratação do zagueiro Luizão com outros clubes da Série A, entre eles o Vasco. O zagueiro está atualmente no West Ham, lá na Inglaterra. Ele atua nos times inferiores do West Ham pouquíssimas vezes. Foi aproveitado no time principal, sempre atua ali no Sub-21. E é um jogador que poderia chegar tanto ao Galo ou ao Vasco ou qualquer outro clube por empréstimo, já que ele tem um contrato longo aí com o West Ham. E ele tem um desejo de voltar ao futebol brasileiro. Fortaleza também seria um outro clube interessado na contratação desse jogador. E por falar em Fortaleza, o clube também estaria interessado em contratar aí o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que está atualmente no Fluminense. Porém, o lateral esquerdo teria optado por permanecer no Fluminense na próxima temporada. Mas nem tudo são chegadas lá no Fortaleza, pode ter saída, O Sport tenta o retorno do volante Zé Wellison, que está atualmente lá no Fortaleza e poderia chegar ao Leão do Recife por empréstimo. Por sua vez, o clube cearense estaria fazendo jogo duro e só aceita negociar o jogador de forma definitiva, ou seja, o Sport terá que comprá-lo se quiser ter o Zé Wellison na próxima temporada. No rival do Fortaleza, o Ceará encaminhou a contratação do goleiro Gabriel, que estava no Juventude emprestado pelo Coritiba, e o Coxa deverá emprestá-lo agora para o Ceará para ele continuar atuando na Série A na próxima temporada. O jogador que disputou a última temporada, como a gente falou, pelo Juventude, também por empréstimo, pode ser aí novo reforço do Vozão. Lá no Bahia, o clube vem preparando uma barca e o meio-campista Carlos de Pena se despediu oficialmente do clube e está livre no mercado. O uruguaio tem passagem também pelo Internacional aqui no Brasil, já recusou vários clubes para fechar com o Bahia e não jogou absolutamente nada lá no Bahia, agora está livre no mercado. Deixe nos comentários se você gostaria de ver o Carlos de Pena no seu time. E continuando no Bahia, o clube estaria disputando com o Santos a possibilidade de contratar o atacante Rony Rústico aí do Palmeiras. De acordo com a ESPN Brasil, os dois clubes sondaram aí a situação do atacante, que está em vias de deixar o Verdão na próxima temporada, O Cruzeiro também seria um outro clube interessado na contratação do Rony e não sabemos aí qual será o destino do atleta. Eu acredito que ele deverá permanecer no Palmeiras, mas o Bahia tem dinheiro, o Santos está querendo montar uma equipe mais forte aí nesse retorno à Série A, pode também investir na contratação do Rony para a próxima temporada.
Deixa aí nos comentários aí se você gostaria de ver o Rony Rústico no seu time. E por falar em Santos, o clube fez uma proposta para contratar o volante Danilo Barbosa do Botafogo. O jogador também desperta interesse do Vasco, mas o clube paulista já trabalha fortemente para ter o volante na pré-temporada, já agora no início do ano, em 2025. E a tendência é que o jogador decida o seu futuro em breve, né? Nos próximos dias aí devemos ter atualizações quanto aí à saída do Danilo Barbosa do Botafogo, talvez indo para o rival Vasco ou talvez para o Santos, que hoje o clube paulista está à frente nas negociações. Bom, a gente que acabou de falar do Palmeiras aí, que pode perder o Rony tanto para o Bahia ou para o Santos. O clube segue em busca de um centroavante para a próxima temporada e voltou todas as suas atenções para o Arthur Cabral, que está atualmente no Benfica. Ele é um dos nomes que interessa ao Palmeiras, de acordo com o portal Nosso Palestra, e pode ser que o Palmeiras tente o retorno do jogador, que já passou pelo clube, né? Depois que ele saiu do Palmeiras, rodou bastante na Europa, foi pro Basel, jogou na Fiorentina e agora está lá no Benfica e já chama a atenção do mercado brasileiro, já não é de hoje, né? Vários clubes tentaram a contratação do Arthur Cabral e ele acabou indo para um outro clube na Europa. Dessa vez não sabemos se o Benfica vai vendê-lo para um outro time lá no futebol europeu ou se, enfim, ele vai voltar para o Brasil e de quebra voltar para o Palmeiras, né? Ele não foi tão bem assim na primeira passagem, rapidamente foi vendido, esperava muito mais dele quando ele veio contratado do Ceará, mas agora é um jogador pronto, né? Um jogador que já tem uma certa experiência lá na Europa, foi um dos destaques da Fiorentina até pouco tempo atrás e certamente seria um ótimo reforço para qualquer clube aqui no Brasil, ainda mais voltando para o Palmeiras, um clube que ele já passou, que ele pode se ambientar rapidamente. Com certeza seria um bom reforço sim para o Palmeiras. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Arthur Cabral ser reforço do Verdão. Bom, e seguindo com o nosso girão de notícias, o Internacional prepara aí baitas contratações para a próxima temporada. O clube estaria interessado em contratar aí o zagueiro Nathan Silva, que está no Pumas do México, aquele mesmo. O zagueiro tem contrato até junho de 2027 com o Pumas e a negociação não será tão fácil assim, já que clubes lá no México têm muita grana e o Nathan Silva é peça fundamental lá no clube mexicano. Não sabemos se o Inter vai desembolsar uma boa quantia para contratar esse zagueiro. Fato é de que quantia alta o Internacional deverá pagar para contratar o atacante Canóbio do Atlético Paranaense, né? Foi rebaixado aí com o Furacão e o clube gaúcho já negocia a contratação do jogador e teria feito uma proposta de 8 milhões de dólares, 48 milhões de reais na cotação atual do dólar, e a diretoria do Furacão estaria disposta somente a vendê-lo por 10 milhões de dólares, 60 milhões na cotação atual. Fato é de que o Atlético Paranaense não deverá conseguir mantê-lo na segunda divisão, já que claramente a receita do Furacão despencou, né, cara, juntamente com o clube para a Série B. Ficará totalmente inviável de manter o Canóbio no seu elenco e também além de desvalorizar o atacante, né, que se passar uma temporada na Série B, certamente não vai conseguir achar esses valores no ano seguinte, lá em 2026, quando, por exemplo, o Furacão voltar para a Série A. O Internacional deverá negociar com inteligência devido aí a esse fator do Atlético que está na segunda divisão. É uma proposta muito boa, cara, 48 milhões de reais para um jogador, ainda mais aqui no futebol brasileiro, é muita grana. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar lá do Vasco. O Vasco fechou um contrato com a Nike até 2028. A empresa norte-americana chegará ao clube a partir de janeiro de 2026. Vale ressaltar que o Vasco estendeu o contrato com a capa até o final do ano que vem, até o final de 2025, justamente para dar tempo da Nike confeccionar o enxoval do Vasco para patrocinar o clube a partir de 2026. O Vasco fecha contrato por 3 temporadas, 2026, 2027 e 2028 aí com a Nike. Além disso, de acordo com o portal Lance, o acordo ainda contempla uma possibilidade de criação da loja Vasco Nike, uma loja temática do clube no Rio de Janeiro, somente com artigos do Vasco patrocinado aí pela Nike. Com certeza seria um baita negócio aí pro Vasco, né, cara? Ter uma loja temática da Nike ainda, mano, vai vender muita coisa. O torcedor vascaíno está muito feliz com a chegada da Nike lá no clube carioca. E quem também pode chegar no Vasco é o Grego Marinakis, cara. O grande sonho do torcedor é a venda da SAF o mais rápido possível para esse grego. Ontem saiu informações do jornalista Wellington Campos, que cobre o dia a dia do Vasco, confirmando que o Grego Marinakis teria comprado 31% da porcentagem que era da CSS Partners, que está sendo gerida pela seguradora ACAP. O grego já teria comprado a parte da empresa norte-americana, porém foi desmentido pelo jornalista Lucas Pedrosa. Ontem à noite ele trouxe informações falando que o grego ainda não comprou a SAF do Vasco e que não procede essa informação. Por outro lado, o Vasco estaria se colocando à disposição para comprar a parte dos americanos em caso de um acordo com algum investidor. Assim, o Vasco poderia revender para esse mesmo investidor. O motivo seria, caso o investidor compre diretamente com a CAP, pode haver uma insegurança jurídica devido às batalhas
que estão acontecendo aí judicialmente envolvendo a ex-empresa 777 Partners. Ainda há uma ação em aberto na justiça americana. Isso pode complicar a venda da SAF do Vasco. O Vasco pode tentar negociar diretamente com o investidor e o próprio Vasco recomprar aí a parte que era da 777 Partners e revender para o grego Marinax. Eu acho que deu para entender mais ou menos essa lógica. E ainda de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o grego deverá vir ao Brasil, mas não para negociar com o Vasco, e sim para o casamento do empresário Juliano Bertolucci, que, para surpresa de 0 pessoas, é quem está negociando a venda da SAF do Vasco justamente para esse grego Marinax, né? Certamente ele não virá aqui ao Brasil somente para um casamento comum, e sim para negociar a compra do clube carioca, que deverá acontecer em breve, né? A expectativa é que exista uma reunião ainda nesse ano entre o grego e a diretoria do Vasco para que as negociações avancem e o Vasco, enfim, seja vendido novamente aí para o investidor na sua SAF. E só fechando o assunto, o Vasco, o clube tenta aí fechar a contratação de jogadores e também de um treinador. O Vasco sonha em contratar o Tietê, que não vai ficar lá no Botafogo. Foi confirmada a saída do jogador lá do clube carioca e o Vasco pode ser um dos destinos do atleta. Porém, o Vasco estaria disputando com outros 2 clubes aqui no Brasil e clubes do México a contratação desse atleta, né? Vamos aguardar aí, ver se o Vasco vai formalizar uma proposta para contratar o Tietê. Enquanto a busca para o treinador, o Vasco fez uma proposta formal aí para o técnico Renato Gaúcho. O presidente Pedrinho, de acordo com o Globoesporte.com, ligou diretamente aí para o Renato Gaúcho para saber aí a questão de salários, o projeto do treinador, quais são os planos dele e principalmente se ele tem interesse em dirigir a equipe do Vasco em 2025. O treinador, por sua vez, ficou de dar resposta até esse final de semana e possivelmente lá na segunda-feira devemos ter a confirmação ou não da contratação aí do Renato Gaúcho, o ok do treinador, né? Fato é de que lá no Grêmio ele ganhava mais de R$1 milhão mensalmente e o Vasco claramente não tem essa grana para pagar para nenhum treinador, apesar de ter feito uma suposta proposta aí ao Luiz Castro. Certamente o Vasco não está nadando em rios de dinheiro, já que, como a gente explicou aqui, a SAF do Vasco ainda sequer foi vendida e o associativo não tem aquela grana, né? Não tem dinheiro para investir e o Vasco vai tentar buscar reforços modestos e também pagar um salário bem abaixo de mercado para os seus treinadores. Não sabemos se o Renato Gaúcho vai topar o projeto do Vasco, até de que ele já passou pelo clube entre os anos de 2005 e 2008 e pode retornar ao Vasco, quem sabe, né? Deixa aí nos comentários, você, torcedor vascaíno, o que você acha da venda da SAF com o Marinax. Não teria acontecido essa venda da ACAP dos 31%, que era da 777 Partners, para o grego, mas ele está ainda interessado e devemos ter novidades em breve. E também o que você acha da chegada da Nike, nova fornecedora esportiva do Vasco, e também Renato Gaúcho e Tietê podendo chegar lá a colina. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.